Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Mais de 3 meses de vida, mais de 42 mil inscritos. Vamos ajudar o canal a crescer. Você que visualiza as matérias, vê os vídeos e não se inscreve, você tem que se inscrever para nos ajudar. Continue curtindo, compartilhando com seus amigos, mandando nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, seja lá onde for. Diga aos seus amigos, olha, tem um canal aí, o Atenção Vascaínos, que os caras correm atrás. E essa realmente é a nossa função. E hoje muito mais leve, muito mais feliz, porque hoje teve Vasco em campo. O Vasco jogou contra o Atlético Goianiense com transmissão da Vasco TV. Parabéns à iniciativa de ter Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco, como comentarista. Muito legal ver o Roberto ser, de alguma forma, lembrado e homenageado pelo clube que ele ajudou tanto por tantos anos. Parabéns, realmente é uma bela lembrança. O Vasco venceu o Atlético Goianiense por 1-0, o gol de Marrone no primeiro tempo, fazendo uma boa atuação, principalmente na primeira etapa. Pegou uma equipe muito bem armada, o Atlético Goianiense é carne de pescoço, é um time que corre muito, entrosado, vem de uma competição forte como a Série B do Campeonato Brasileiro. Já passou aquele tempo que a Série B só tinha carne assada. Não, os times vêm bem preparados. É um time que, como o Vasco também está em período de intertemporada, sentiu a parte física, mas o Vasco fez um bom primeiro tempo. O técnico Vanderlei Luxemburgo que escalou os 2 reforços. Aliás, para aqueles que disseram, Marquinhos não joga, vocês estão informando errado. Confie mais no canal, galera, pode confiar. Se nós dissemos ontem, tivemos essa certeza durante toda a noite com contatos de pessoas ligadas ao departamento de futebol de que Marquinhos jogaria, é porque Marquinhos vai jogar, a não ser que o técnico Vanderlei Luxemburgo queira fazer algum tipo de alteração. Mas Marquinhos jogou e jogou de uma maneira até diferente, jogando quase como um centroavante. O time que entrou em campo, Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henriques, o Boca Negra, Ricardo Graça e Danilo Barcelos, Richard, Raul, Marquinho e Marco Júnior, na frente Rossi e Marrone. E o canal Atenção Vascaínos, sempre presente, sempre em loco, esteve com o nosso repórter, o João Pedro Scofano, e com o craque Bismarck. Bismarck foi prestigiar o Vasco, foi prestigiar o seu clube, aquele clube que ele chegou com 8 anos de idade, jogou durante 15, com muito brilhantismo, vestindo ora a camisa 7, ora a camisa 9, ora a camisa 10, com a braçadeira de capitão. E a gente não poderia deixar de ouvir um bate-papo entre o João Pedro e também o Bismarck, falando dessa vitória vascaína. Vitória por 1-0, gol de Marrone. Vamos então a São Januário, ouvir o rescaldo e a opinião do Bismarck, o rescaldo do jogo, com o João Pedro Scofano e também com o craque Bismarck. Manda daí, galera vascaína! Fala Flávio, fala galera do canal. Eu tive aqui hoje com o Bismarck, no amistoso em São Januário. E Bis, queria saber primeiro o que você achou do nosso amistoso aí. Eu achei o segundo tempo, o Vanderlei mudou muito a equipe, a partir dos 10, 15 minutos, como eu já havia falado na live. Eu achei o Vasco no primeiro tempo, até os 15 minutos, muito preso, até em função de que os treinamentos mostrou que foram muito fortes, porque o time estava muito lento, e isso, para quem jogou, a gente fala que o jogador está meio amarrado, está meio devagar. E é justamente porque pelos treinamentos que devem ter sido muito fortes nessa pré-temporada que eles tiveram aí na volta que vamos ter depois da Copa América. Então eu senti o time a partir dos 15 minutos que aí se soltou mais. Foi surpreendente a forma como que o Vanderlei fez, porque o Vanderlei botou, na verdade, o 4-3-3. Porque ele botou o Marquinhos, que surpreendeu muito, que eu achava que o Marquinhos poderia fazer o 4º homem de meio campo. Na verdade, ele botou o Rossi, botou o Marquinhos de atacante e botou o Marrone pelo lado esquerdo. Isso mostra nitidamente que ele está testando várias opções de ataque, e principalmente porque o Vasco ainda não tem um atacante definido. O Vasco não contratou ainda um atacante. Então, quando o time atacava, era o 4-3-3. Quando o time defendia, aí o Marquinhos entrava para o meio campo e o Rossi e o Marrone fechavam um pouco mais. O Vasco teve, com 15 minutos, teve 2 chances muito boas. O Marcos Júnior
bateu bem no canto do goleiro, o goleiro defendeu bem, depois teve um cruzamento na mesma jogada, ele cabeceou e a bola foi para fora. E depois teve o gol do Marrone, que foi uma bela jogada do Pikachu cruzando e o Marrone cabeceando bem pro canto. Depois o Marquinhos também teve uma chance de cruzamento na área, cabeceando para fora. As melhores jogadas do Vasco sempre foram com o Pikachu e o Rossi pelo lado direito. Mostra nitidamente que o Vasco, por esse setor, está muito forte. E o Marcos Júnior caiu mais pelo lado esquerdo. Mas a surpresa realmente do primeiro tempo foi o Marquinhos muito centralizado. O Marquinhos não saía da área, o Marquinhos não voltava para o meio campo. Ficava exatamente parado ali como um homem fixo. E quando o time defendia, ele voltava. Veio para o segundo tempo. E aí, com 10 minutos, aí o Vanderlei já trocou praticamente todo mundo, com 10, 15 minutos. No segundo tempo, o Vasco teve mais 2 chances com a equipe reserva, mas foi um jogo parelho. Tanto o Atlético Goianiense teve a oportunidade de empatar numa falta ou numa bola cruzada, mas eu acho que pro que o Vanderlei estava querendo ver o time, eu acho que valeu, porque eu acho que isso dá ritmo de jogo. E a gente espera que o Vasco, ao voltar para o Campeonato Brasileiro, possa mostrar tudo aquilo que a gente não viu na primeira fase do Campeonato Brasileiro. Eu estou muito esperançoso. Bis, você falou do camisa 9. Falta ainda um camisa 9 para chegar nesse time ser titular? Você está sentindo que o Vanderlei está procurando o Marquinhos ali como um paliativo? Assim, tá faltando um camisa 9? Tá fazendo muita falta? Eu acho que o Marquinhos não vai jogar de camisa 9. Eu acho que, mesmo que o Vasco não consiga contratar ninguém, eu acho que a característica do Marquinhos é mais de jogar de frente pro gol, não de costas pro gol. Eu acho que hoje ele quis testar de alguma forma para ver como que o time poderia sair com um homem fixo ali. A gente volta a falar, eu acho que o Vasco tem que correr para poder contratar um atacante que nitidamente hoje mostrou que faz falta. Temos ainda aí alguns dias, muitos dias, na verdade, para fechar a janela. Eu acho que o Vasco tem que contratar. Bis, outra coisa. A gente viu o jogo e sentiu uma grande diferença do primeiro para o segundo tempo. Isso vale muito pelo entrosamento, já que o time titular vem mantendo uma espinha dorsal. O que você acha que faz essa diferença tão grande acontecer? Eu acho que a diferença é que a equipe principal ela tem que estar muito mais motivada e tem que mostrar para o treinador que esse treinamento, esse treino que eles tiveram aqui, pode ser validado até pelo treinador. Então eu acho que você entrando de primeira, você entrando como titular, a tua motivação é sempre um pouco maior do que você entrando no segundo tempo. Em jogo, treino. Agora, jogo normal, seja o cara que está entrando de titular ou o cara que está entrando depois na reserva, a motivação tem que ser igual. Então, Bis, uma situação curiosa que a gente viu durante o treino foi o Castan, o Ramon e o Thales treinando em parte do primeiro tempo. Significa que eles estão voltando logo, né? Você acha que eles vão acrescentar muito ao time? Eu fiquei motivado, porque eu vi o Castan, ele deve ter dado ali uns 20 piques de 60, 70 metros. Fez bastante parte física e depois fez parte física com bola, com o preparador físico assistente. Treinou primeiro o Thales com o Castan, depois o Ramon subiu para o campo, depois o Ramon também fez bastante trabalho físico com bola, chutando um golzinho, mas eu fiquei surpreso com o Castan. Acho que o Castan vai se recuperar o mais rápido possível, porque os piques que ele deu ali, eu acho que deu mais de entre 15 e 20 piques. Ele estava com disposição para treinar. Isso nos dá uma esperança de que logo ele possa estar dentro de campo, porque o treinamento que ele fez aqui foi bem forte. Isso, inclusive, galera, confirma uma informação apurada pelo canal durante a semana. Durante a semana, Bis, a gente falou que o Leandro Castan ainda não deveria estar pronto contra o Grêmio, até por falta desse ritmo de jogo e tal, mas que contra o Fluminense ele deveria estar presente na partida. Então, devido a esses piques aí, acho que vai dar, não vai? Não, pela quantidade de treinamento que eu vi ele fazer ali, eu estou bem esperançoso e a torcida do Vasco possa ficar também, porque o treinamento foi forte. Ele ficou mais ou menos ali entre 1 hora e 10, até mesmo antes de começar o treino ele já estava aquecendo.
O treino foi 45 minutos, ele ainda continuou. Deve ter dado aí 1h05, 1h10 de treinamento. É bastante motivante vê-lo assim, porque eu acho que o Vasco precisa dele. Bis, pra gente encerrar, eu só quero saber de você. Quem foi o melhor, tipo assim, destaque positivo do treino, destaque negativo do treino? O que você achou vendo nesse jogo treino que foi bom? O que você achou que pode melhorar? Eu acho que positivo foi o entrosamento entre o Rossi e o Pikachu. Muitas jogadas eles fizeram por aquele lado direito, os dois com muita velocidade sempre. Vi algumas triangulações do Raul também se aproximando do Rossi e do Pikachu. Mas eu gostei, assim, dos primeiros minutos do treino, os 20, 25 minutos, eu gostei bastante do Marcos Júnior. Acho que ele tem uma técnica muito boa. Eu acho que é um jogador que pode crescer mais, se o Vanderlei confiar e der moral. A gente viu o Marquinhos um pouco ainda preso. Você vê nitidamente que ele está abaixo fisicamente da equipe. Mas eu acho que valeu a pena pelo treinamento. Eu acho que de virmos aqui, de analisarmos e vermos o jogo, eu acho que valeu a pena. Eu acho que o Vanderlei vai tirar boas conclusões do que ele viu hoje aqui. Muito legal, papo muito legal. Muito obrigado, João Pedro. Muito obrigado também a Bismarck. Só para informar que antes do treino, Thales Magno, Castan e Ramon, os 3 jogadores fizeram um treinamento à parte. Continuaram treinando à parte. Castan é um jogador que está praticamente recuperado. Thales Magno teve um problema no jogo contra o Rio Branco, uma torção de tornozelo. Também está liberado. Ambos vão viajar para Foz do Iguaçu, assim como o Ramon. Mas o Ramon é uma situação um pouco mais complicada. Muitos torcedores perguntando a respeito de Vinícius Araújo. E a gente ficou nessa dúvida também. Vamos correr atrás. Porque o Vinícius Araújo vem treinando normalmente, não foi para o jogo do Rio Branco, não foi para o jogo agora contra o Atlético Goianiense, e a gente vai cobrar, saber da situação do Vinícius Araújo, que não joga desde agosto do ano passado, vai fazer 1 ano de inatividade, para saber se ele está bem, se não está bem. Esperamos aí, o Departamento de Futebol tem que abrir as portas e mostrar a nós e ao torcedor, principalmente, a situação dos seus atletas. Breno também não apareceu, mas a princípio também está bem, deve estar fazendo aí um trabalho de reforço muscular, mas vão viajar todos para Foz do Iguaçu. A dúvida é se o Vinícius Araújo, mas a gente vai apurar isso porque o time está viajando hoje para Foz do Iguaçu, vai ficar até o dia 12, no dia 13 vai para Porto Alegre para enfrentar o Grêmio na volta do Campeonato Brasileiro. Um jogo muito difícil contra o Grêmio de Porto Alegre. Outra informação importante é que sábado tem mais um amistoso. A gente só está esperando a confirmação se vai passar ou não pela televisão, ou até se a Vasco TV vai transmitir. Vasco e Foz do Iguaçu, uma equipe da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, que caiu esse ano para a 2ª divisão do futebol paranaense. O Foz do Iguaçu vai receber em sua casa, no campo do ABC, o Vasco da Gama. Seria aí o último amistoso do Vasco antes da estreia. Realmente o time sentiu a parte física hoje, é claro, a batida está muito forte. Valdívia, inclusive, disse depois do jogo, até em tom de brincadeira, o negócio está pesado e realmente está, mas tem que estar, porque o Vasco precisa estar na ponta dos cascos. Não tem um time excepcional, então precisa equiparar pelo menos na parte física, na força, na disposição e esperar aí sim que o time coletivamente possa render muito mais. Mas deu para perceber que o Vasco precisa sim pelo menos de um bom reforço, que é o centroavante. Faz falta um jogador de referência. O Thiago Reis entrou no segundo tempo, muito tímido ainda, teve uma chance, entrou cara a cara, chutou fraco. É bom jogador, gente, precisa se ter paciência, mas ainda é muito pouco para um time que precisa brigar por algo maior no Campeonato Brasileiro. É bom lembrar que o Vasco, com a vitória em cima do Ceará, saiu da zona de rebaixamento. Mas o campeonato é pancada, são 29 rodadas agora até o final que o Vasco precisa mostrar serviço. Teve aí um bom desempenho da sua defesa, vem recebendo Breno e Castan, que são bons reforços. O Ramon pode voltar, tem aí no meio de campo alguns bons jogadores. O Richa, eu gostei, entrou muito bem, é um jogador de boa técnica, de boa qualidade. Pau puro, tem que dar uma porrada, ele dá uma porrada. O mesmo acontecendo com o Marquinho, que apesar de estar sentindo muito a parte física,
Deu para ver que é um jogador de movimentação, um jogador que vai ajudar o Vasco, é um jogador que a dinâmica que o Vasco não tem no meio, ou não teve, tanto com o Bruno César como o Ian Sassi, que aliás entraram muito mal no jogo treino de hoje. O Marquinhos deu isso no primeiro tempo, além de ter chegado na área, quase fez um gol de cabeça, mas o Vasco precisa de um centroavante. E a gente vai tentar trazer algumas situações aqui. Agora, em função até das negativas últimas, do Anangonó, do Garcês, o clube está fechado em relação a nomes, a possibilidades de nomes. Mas a gente está correndo atrás, a gente não desiste não. Houve realmente uma conversa, finalmente o Palmeiras baixou a guarda. Mas aí para oferecer jogadores que o Vasco não quer. Juninho, zagueiro, não interessa. Fabiano, lateral, não interessa. E os jogadores que o Vasco possa vir a interessar e que o Palmeiras até faz negócio, são jogadores fora da realidade. Galera, mais uma vez, não há o porquê de ficar iludindo vocês e você sonhando que o Vasco vai ter a condição de trazer um Guerra, de trazer um jogador mais pesado, um Borja. Não há como. O Palmeiras pode até ajudar um pouco, mas não vai ajudar tanto. O Palmeiras quer fazer dinheiro. Para que você tenha uma ideia, a gente recebeu uma informação que o Atlético Nacional de Medellín fez uma proposta ao Palmeiras para que o Guerra voltasse para lá. Ele que foi destaque da campanha do Independente Medellín há cerca de 2 anos, junto com o Borja, do Independente não, o Atlético Nacional de Medellín, há cerca de 2 anos, junto com o Borja. E o Palmeiras disse não, o jogador não quis voltar para a Colômbia. Então é uma situação muito complicada e a gente não está aqui para iludir de forma alguma o torcedor. E vamos esclarecer 2 situações. Primeiro, em relação ao Edson Cariús. Você deve se lembrar do nosso vídeo de ontem que eu disse, o WhatsApp deu um bug, a gente tinha um vídeo, ou melhor, a gente tinha um áudio do presidente do Ferroviário, senhor Newton Filho. E a gente vai reproduzir esse áudio. Você vai sentir exatamente como o Ferroviário encara essa especulação, que é só uma especulação em relação ao seu atacante Edson Cariús. O presidente Newton Filho fala qual é a possibilidade hoje do Cariús deixar o Ferroviário e de repente vir para o Vasco. Senhor Newton. Boa tarde, aqui quem está falando é Newton Filho, presidente do Ferroviário. O Ferroviário não recebeu nenhuma proposta de nenhum clube nacional nem do exterior pelo atleta Edson Cariús até o momento. E o foco do atleta é o mesmo foco do clube, que é a Série C do Campeonato Brasileiro e a classificação. Até lá ele não deverá sair, e a não ser com o pagamento da multa em sua totalidade. Ok, senhor Newton Filho. É muito nome, às vezes a gente embola. Uma outra situação que está sendo muito comentada, e o torcedor do Vasco tá também num assodamento, numa vontade do clube contratar um 9, galera. Calma! Eu sei que há uma necessidade enorme, mas quanto mais nomes forem especulados, primeiro, valoriza ainda mais. Segundo, vem muita bomba junto. Falou-se muito do atacante colombiano Jackson Martínez, que brilhou muito no futebol português, jogando no Futebol Clube do Porto. Mas ele não joga mais no Porto, ele está jogando no Portimonense, que é uma equipe pequenininha do futebol de Portugal, de uma belíssima cidade chamada Portimão. E nós fomos correr atrás, porque a informação é que o jogador foi oferecido ao São Paulo, teria sido oferecido ao Vasco, mas teria sido vetado em função de problemas médicos, ou que ele não ficaria lá em Portugal, voltaria ao futebol da América do Sul. E a gente foi buscar a informação. É um jogador ligado ao futebol chinês, ao Guangzhou Evergrande, que é um clube grande da China, foi emprestado ao Portimonense, ficou 2 anos sem jogar futebol e agora está retornando. Fez uma boa época agora em Portugal, como dizem os portugueses, uma boa temporada. E a gente foi atrás de um companheiro também do Jornal o Jogo, muito obrigado aos companheiros do Jornal o Jogo, ao Rodrigo Cortez, a rapaziada que sempre está ajudando com as informações lá da nossa terrinha. E entramos em contato com Hélio Guimarães, que é repórter específico do Portimonense, ninguém melhor do que o Hélio, que conhece a fundo o Portimonense, e a gente fez esse bate-papo por telefone, a gente gravou a conversa com o Hélio para saber a situação real do Jackson Martínez. E a gente começa o papo dessa forma, eu conversando com o Hélio Guimarães. Hélio, como é que está a situação? Boa tarde primeiro, um grande prazer, muito obrigado pela atenção. Você que é do Jornal O Jogo aí de Portugal, como é que está a situação envolvendo o atacante colombiano Jackson Martínez, que fez a última época aí no Portimonense? O comentário aqui no Brasil é de que ele poderia estar voltando para a América do Sul. O que você tem de informação? Um grande abraço, Hélio. Olá Flávio, um grande abraço também para todos os ouvintes do canal, para si, também para o Bismarck, um grande abraço para todos.
Amigo, o que eu posso dizer é o seguinte: as informações que temos nesta altura, aqui no Algarve e mais concretamente em Portimão, é que a SAD do clube está a fazer todos os esforços para manter o Jackson Martínez nas suas fileiras. Ou seja, as notícias apontam mesmo para que o presidente da SAD do Portimonense, que é um senhor que se chama Rodinei Sampaio, que por sinal é brasileiro, estará nesta altura na China a dialogar com os responsáveis pelo clube chinês que detém ainda o passe do Jackson Martínez, clube esse que é o Evergrande, no sentido, repito, de tentar a cedência definitiva do jogador. Isto porque o clube tem todo o interesse em manter o colombiano, e o próprio Jackson, por sua vez, gostou muito da cidade, gostou muito da forma como foi aqui acolhido. Ele tem uma simbiose e uma empatia muito grande com o treinador, com o Folha, porque já se conheciam dos tempos do Futebol Clube do Porto. Ele tem cá a família e várias vezes, e repetidas vezes, disse à comunicação social portuguesa que se sentia como em casa aqui em Portimão. O presidente da SAD do Portimonense também já disse publicamente que a intenção é oferecer ao Jackson Martínez um contrato de 2 anos e depois disso, inclusive, se ele quiser, poder continuar como sendo uma espécie de embaixador do Portimonense por esse mundo fora. Isto é aquilo que nós sabemos, isto é aquilo que nós vamos, enfim, divulgando, portanto, no nosso dia-a-dia, nos jornais e nas rádios e nas televisões portuguesas. Agora, posso também dizer que em maio, mais ou menos em maio, quando acabou a Liga Portuguesa, foi falado de um eventual interesse do... Está? Sim, estamos juntos. Sim. Pensava que tinha aqui a chamada, mas não. Então, desculpa. Continuando. Lembro que em maio, de facto, houve uma abordagem do Santos, segundo o que aqui constou, que teria interesse em contar com o jogador. Mas nessa altura, quer o Jackson, quer depois também o Portimonense, enfim, negaram essa hipótese e disseram que nada disso que estava em cima da mesa. Para todos os efeitos, e que eu gosto sempre de fazer esta parte, isto no futebol, como nós sabemos, o que hoje é verdade, amanhã pode deixar de o ser, e portanto não há dados concretos. Aquilo que existe é de facto esta convicção de que o Portimonense quer e está a tentar tudo para continuar a manter o Jackson Martínez nas suas fileiras. A pergunta que eu lhe faço, é porque a informação aqui no Brasil dava conta de que o atleta poderia vir ou para o São Paulo ou então para o Vasco da Gama, havia essa especulação, mas que a princípio no São Paulo houve uma negativa em função de um histórico muito grande de lesões do Jackson nessa última temporada. Isso é verdade? Como é que hoje está a situação do Jackson física? Exato. Na última temporada o Jackson não teve quaisquer problemas físicos. O problema do Jackson já tem, portanto, agora nesta altura, 3 anos, a dizer. Ele esteve 2 anos parado, teve uma grave lesão no tornozelo esquerdo, foi operado várias vezes, teve um processo muito difícil de recuperação, muito moroso, de muito sofrimento mesmo. Ele mesmo confessou a mim, por exemplo, e a outros colegas meus, que acordou muitas e muitas vezes de noite a chorar com dores e portanto, houve muitas pessoas, portanto, ligadas a ele, ligadas ao mundo do futebol, inclusive na Colômbia, que julgaram e chegaram a dizer que o futebol tinha acabado para o Jackson. Ele foi recuperando lentamente e depois conseguiu encontrar aqui em Portimão, face ao tal modo como foi acolhido e também face ao facto de o Folha, o treinador, o conhecer muito bem, conseguiu encontrar aqui um porto de abrigo. O que é que se passou durante esta época? Ele começou a jogar à 5ª jornada, à 7ª jornada agarrou a titularidade e nunca mais deixou de jogar. Ou melhor, falhou depois 2 jogos, um por castigos e outro por uma pequena lesão. Ou seja, desde a 7ª jornada foi sempre titular absoluto e indiscutível. Marcou 9 golos em 28 jogos, foi o melhor marcador da equipa e teve um desempenho, enfim, que todas as pessoas e toda a crítica considerou bastante positiva. É claro que o estado físico dele e as limitações são visíveis. Ele, por exemplo, portanto, de quando em vez dá a mesma ideia de cochear um pouco. Mas nada disto impede
que ele de facto tivesse conseguido, portanto, rubricar uma época muito aceitável, muito positiva. Para isso teve que fazer um plano de preparação muito especial. Só para vocês ficarem com uma ideia, vamos supor que durante uma semana o Portimonense treinava 5 vezes. O Jackson, se calhar, treinava apenas 2, porque as restantes sessões, treinava apenas 2 com o grupo, porque as restantes sessões eram divididas entre o ginásio e a piscina, fazendo uma preparação muito específica, sendo constantemente medicado. Portanto, há problemas físicos que ele luta diariamente contra eles, mas para todos os efeitos, ele também o repetiu várias vezes, conseguiu ultrapassar muitos desses problemas e conseguiu voltar a fazer aquilo que mais gosta na vida, que é jogar futebol. Ele tem cá a família, os filhos, andam na escola, o filho mais novo, o caçula, joga também joga nas escolinhas do Portimonense, portanto, não há dúvida nenhuma que ele adaptou-se muito bem à cidade e vê-se que é um homem feliz. Dentro do campo, enfim, não vamos ter ilusões, nunca mais será, penso eu, ele tem 32 anos, nunca mais será o Jackson Martínez que brilhou no Futebol Clube do Porto e que depois foi transferido para o Atlético de Madrid e que também brilhou na seleção da Colômbia. Ok. Hélio, muito obrigado, agradeço muito aqui do Brasil a sua atenção. Muito obrigado por todos nós aqui. Bismarck lhe manda um grande abraço e todos aqui do canal Atenção Vascaínos, amigo. Um grande abraço também para vocês, para os vascaínos e qualquer coisa vamos falando. Ok, um abraço. Tchau. Bom, deu para entender. E às vezes, gente, como a gente já colocou aqui, a gente sabe que é importante contratar um centroavante, mas às vezes tá ali do lado. O Vasco já teve histórias, como a do Felipe, por exemplo, precisando de um lateral esquerdo e foi buscar na base o Felipe. Quantos jogadores deram certo na base? Ah, Flávio, mas a base hoje não tá boa, o torcedor tá muito assim, querendo um jogador grande. Todos queremos, mas não há grana, não há dinheiro, não há um porquê de ficar enganando você, torcedor. Ah, o Thiago Reis ainda é muito menino, acabei de falar, é verdade. Tem aí o Thales Magno, pode ser. O Vasco, por exemplo, venceu hoje o Grêmio. O Vasco venceu no Sub-20 no Campeonato Brasileiro, uma vitória em Porto Alegre. Já havia vencido no primeiro jogo na estreia o Sport Clube Internacional. Ganhou dos 2 gaúchos, que são equipes que normalmente jogam muito bem em competições nacionais dessa categoria. Ganhou no Rio por 2-0 e hoje ganhou em Porto Alegre por 2-1. Com gols do Alexandre Melo, que é um volante improvisado de lateral esquerdo, e do ótimo João Pedro. Esse jogador eu acredito muito. Menino rápido, canhoto, habilidoso, inteligente, um jogador que o Vasco tem um pouco aí com o Marquinhos agora, mas não tem com a juventude do João Pedro. João Pedro fez o segundo gol, fez o gol da vitória. São 4 gols e apenas 1 sofrido. Parabéns ao Vasco. Na verdade, o torcedor pode estar perguntando, mas aqui no Campeonato Carioca tomou de 3 do Flamengo. Mas é um time muito mexido, um time com jogadores que tinham subido do profissional, desceram, e agora o Vasco está com uma garotada muito boa e não dá pra gente desmerecer. Torcedor do Vasco, a gente tem um pouco dessa mania de desmerecer. Mas o Grêmio também deve estar com um time sub-17. Não, era o time sub-20 do Grêmio. O Grêmio é uma grande tradição, o Inter também é, e o Vasco conseguiu mais uma vitória. E quer dar um exemplo em relação à questão de base? O Vasco tem um outro time sub-20 que está jogando o torneio Otávio Pinto Guimarães, a OPG, a tradicional OPG. E o Vasco jogou ontem em Macaé contra o Serra Macaense e venceu o Serra Macaense por 2-0. E o principal destaque foi esse rapaz aí das fotos, Caio Magno, irmão do Thales Magno, jogador de 19 anos, no último ano dele como jogador da base do Sub-20, é um jogador que pode ser sim bem observado. Alô Vasco, vamos olhar esse garoto com cuidado. O Caio é um menino que foi para o Ceará, teve problemas ano passado dentro do clube, mas voltou, foi muito bem no Ceará, retornou ao Vasco e ontem fez seu primeiro jogo. Fez um gol, deu passe para outro, enfim, é um jogador... O pessoal chama de Somália, porque ele é muito grande, tem 1,87 m, atacante canhoto. Quem sabe? Se o Thales Magno é bom, quem sabe o Caio Magno, que é jogador diário, o Thales é mais de lado de campo, quem sabe o Caio Magno não arrebenta e passa a ser um jogador aí importante. Assim surgem os jogadores, às vezes, dentro dos clubes de futebol. E o Vasco, então, quem não se lembra de Edmundo, quem não se lembra de Felipe e de tantos outros jogadores com esse mesmo perfil. Então é bom a gente acompanhar, porque o Vasco está muito bem servido também na base. Para encerrar, 2 informações. A primeira, o Vasco recebe 2 jogadores, revelação do futebol de São Paulo, da Matonense, um para o Sub-17, um meia chamado Matheus, e outro também para o Sub-17, o atacante Gustavo.
Ambos se destacaram em campeonatos em São Paulo. São Paulo é um grande celeiro e o Sub-17 do Vasco está recebendo esses dois meninos. Vamos ficar de olho aí, no Matheus e no Gustavo. A informação vem da categoria de base do Vasco. Muito obrigado a quem sempre nos passa essas informações em relação a atletas que estão chegando para o clube. Matheus e Gustavo, que vieram da Matonense e chegam para o Sub-17 do Vasco da Gama. Amanhã a expectativa em relação à questão salarial, porque há uma informação de que os 20 milhões estão muito próximos de serem captados e, de repente, amanhã pode-se ter uma boa notícia. Não é oficial, galera, não é. Volto a dizer, muita gente às vezes fica na expectativa, acompanha o canal para saber da questão de grana, a gente está aqui para ajudar. Claro que a gente vai ajudar, o que a gente puder divulgar, sabe que é importante todo mundo ter o seu dinheirinho para pagar as suas contas e ter uma vida honesta e decente. Mas é ainda extraoficial, a gente vai cobrar amanhã, vamos buscar na parte financeira do Vasco saber se é verdade ou não que essa questão da grana possa sair amanhã. A informação que a gente recebe é de que Jairinho e Ribamar, dois jogadores que vinham treinando com o grupo profissional, não viajarão para Foz do Iguaçu. A princípio, os dois não interessam mais e devem ser negociados. A situação está na mão do diretor executivo Mário André Mazzuco e, mais uma vez, é uma informação que a gente confirma aqui. Muita gente às vezes fica dizendo: ah, mas poxa, não é verdade, o Luiz Gustavo não vai embora. E o Luiz Gustavo foi. Ah, o Ribamar não vai ser aproveitado, claro que ele vai. E o Ribamar não deve ficar no Vasco. Ah, o Jairinho não está agradando tanto, e o Jairinho também não deve ficar no Vasco. Alguma coisa aconteceu de muito sério, a gente vai apurar ainda na noite de hoje, também amanhã durante o dia, para saber o porquê da ausência desses jogadores. Como nós dissemos no início do vídeo, a mesma situação envolvendo o Vinícius Araújo, porque o jogador não foi para o jogo hoje. Deve ser questão física, deve, a gente vai correr atrás. Mas hoje a informação é que Ribamar e Jairinho são carta fora do baralho e não seguem para Foz do Iguaçu, mais dois jogadores que não devem permanecer no elenco para a temporada 2019. Aproveitando a oportunidade, abraçando algumas pessoas que mandam mensagem pra gente, aproveitando aqui o funcionário Biro, lá do camarote do Vasco, encontrou hoje o Bismarck, encontrou hoje o João Pedro, mandou um grande abraço. Biro, um grande abraço pra você, irmão. Tamo junto sempre, pelo Vasco sempre. Ao Dr. Rodrigo Albuquerque, grande dentista que está em Portugal acompanhando o Atenção Vascaínos, aniversariante do dia de hoje. Grande abraço, Rodrigo. E também a amigos que nos mandam sempre mensagem, ao Ruzevel Pereira, a Ana Maria Dias, ao Tiago Dias. Tiagão, a sua mensagem foi de emocionar, cara. É o que nos dá força e muita disposição. Você sabe que é um grande sacrifício, mas a gente faz isso por amor, aquilo ali, ó, ao Vasco. A gente faz muito amor ao Vasco, porque a gente gosta muito do clube. Também ao Cláudio Soares, que manda mensagem. Você pode também mandar a sua mensagem pelo canal, curtindo, compartilhando, se inscreva. Vamos aumentar a inscrição no canal. Você que visualiza e não se inscreve, como eu disse no início do vídeo, nos ajude, se inscreva no canal, espalhe para os seus amigos. A gente está fazendo um trabalho muito forte. Acompanhe também o Atenção Vascaínos nas redes sociais, no @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. Vai ser sempre um prazer, sempre responder você, sempre dar satisfação a você. Sempre estaremos atentos a dar alguma satisfação, porque você, torcedor do Vasco, merece muito. E não tem essa coisa, eu tô sendo chato, eu tô mandando muita mensagem, não tá não. Pode mandar, cara. Aqueles que mandam mensagem mal-humorada, a gente responde da melhor maneira possível. Aqueles que tentam apenas buscar a informação, querer saber alguma coisa, com o maior prazer, maior amor e orgulho, a gente faz isso por você, torcedor do Vasco. Vasco 1, Atlético Goianiense 0, agora rumo a Foz do Iguaçu, no Paraná, para jogar sábado contra o Foz do Iguaçu. Expectativa de saber se vai ter a televisão. E aí, na semana que vem, o jogo do dia 13 contra o Grêmio Porto Alegrense. Tô esfregando as mãos, com uma saudade do Vasco. Hoje já matou um pouquinho, mas jogo oficial é sempre melhor. Ok, turma? Um grande abraço. Tchau.